Nós vamos ler agora o capítulo 4 de Jeremias. Ele fala sobre a volta para Deus. A partir do versículo 1, diz assim a palavra: Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circundem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar. Agora o contexto é: o mal vem do norte. A partir do versículo 5 diz assim: Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, digam: toquem a trombeta na terra, gritem bem alto, dizendo: reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu, já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso, vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderam a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas espantados. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, na verdade, enganaste completamente este povo e Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando uma espada lhes penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém: um vento abrasador vindo dos lugares altos do deserto sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança como as nuvens. Os seus carros de guerra são como a tempestade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salvo. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anunciem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. A sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge até o seu coração. E agora, a partir do versículo 19, fala sobre a tristeza de Jeremias por causa do seu povo. Diz assim: Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso ficar calado porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas, num momento. Foram rasgadas as suas lonas. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta. O meu povo é insensato. Eles não me conhecem.
São filhos tolos, eles não têm entendimento. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. E agora o contexto é falar sobre a destruição futura. A partir do versículo 23, diz assim: Olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei, e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso, a terra pranteará e os céus lá em cima escurecerão, porque falei, resolvi, não mudo de ideia nem volto atrás. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Por que se veste de escarlate, se enfeita em joias de ouro e se pinta em volta dos olhos, se é em vão que você se embeleza? Os seus amantes a desprezam e querem matá-la, porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como de mulher que está dando à luz o seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: Ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Chegamos ao capítulo 5 de Jeremias. Ele fala a respeito dos pecados de Jerusalém e de Judá. A partir do versículo 1 diz assim a palavra: Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém. Olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os despedaçará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair da cidade será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicam. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter-lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas, como garanhões bem fartos e cheios de desejo. Cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e a destruam, porém não por completo. Tirem os ramos, porque não são do Senhor, porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram: não é ele. Nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos a guerra, nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto,
o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse: visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês. Devorarão os seus filhos e as suas filhas. Comerão as suas ovelhas e o seu gado. Comerão os frutos das suas videiras e figueiras. E, com a espada, derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem por que o Senhor, nosso Deus, nos fez todas essas coisas, você lhes responderá: vocês me abandonaram e serviram os deuses estranhos na terra de vocês. Por isso terão de servir a estrangeiros numa terra em que não é de vocês. Agora o contexto é: Deus avisa o seu povo. Fala a partir do versículo 20 sobre isso e diz: anuncie isto na casa de Jacó e façam uma proclamação em Judá, dizendo: escute agora isto, povo tolo e sem entendimento, vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu quem pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá o seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios que andam espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles, preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Chegamos ao capítulo 6 de Jeremias. Ele fala a respeito da Jerusalém ser sitiada. E a partir do versículo 1 diz assim a palavra: filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa e levantem o facho de luz em Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande destruição. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão as suas tendas ao redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparem a guerra contra ela, levante-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina, e as sombras da tarde já vão se estendendo.
Levantem-se e vamos atacar de noite e destruir as suas fortalezas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. E agora o contexto é falar sobre o castigo por causa do pecado. A partir do versículo 9 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel como se faz com uma vinha. A exemplo do vindimador, ponha a mão por entre os ramos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Por isso, estou repleto da ira do Senhor. Estou cansado de guardá-la dentro de mim. Derrame-a sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens nas suas reuniões. Porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saiba, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis e os seus sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que porei tropeços diante deste povo. Neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Agora vai falar sobre o inimigo do norte, a partir do versículo 22, diz assim: assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha contra você, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram. Angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam ao campo, nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados.
Ó filha do meu povo, vista a roupa feita de pano de saco e role no pó. Pranteie como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. E agora vai falar sobre o trabalho inútil de Jeremias. Diz assim a partir do versículo 27. Jeremias, fiz de você um purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza para que você examine e venha a conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Chegamos ao capítulo 7 de Jeremias. O contexto dele é: o templo não protege a nação iníqua. Diz assim a partir do versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra em que dei aos pais de vocês desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. E vejam o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas estas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com que este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Agora, a partir do versículo 16, vai falar sobre a intercessão do profeta. Não salvará o povo rebelde. Esse é o contexto e diz assim: quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar.
sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. E agora vai falar sobre a mera multiplicação dos sacrifícios ser inútil. A partir do versículo 21 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem desordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: Esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. E agora vai falar sobre Judá ser rejeitada por Deus a partir do versículo 29, diz assim a palavra: Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo, que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas.